O jornalismo é minha vida, né? A gente sabe que essa profissão é uma profissão de muita dedicação, assim, dedicação extrema, é preciso ter um comprometimento muito grande, a gente sacrifica muito da rotina, mas quando a gente sai desse ambiente, tu vê que na verdade é isso que é a tua vida, né? É isso que te deixa feliz, que te motiva, que motiva a vir todos os dias. Minha preparação começa um pouco no dia anterior, a gente tem uma rotina muito puxada, porque acorda muito cedo, então eu durmo mais cedo um pouco. Eu acordo por volta de umas 13h30, até as 4 horas eu tô aqui na RBS. Eu planejo e preparo todo o conteúdo que eu vou dar no ar, então assim, eu chego aqui, eu primeiro organizo a parte das câmeras, vejo o que está acontecendo, faço uma ronda com as polícias, organizo se a gente tem algum recado de bloqueio de rua, algum recado sobre mudança de sentido, enfim. Aí a gente organiza toda a parte de câmeras no chamado espelho do jornal, que sou eu que faço isso, então eu sou editora também dessa minha parte. E depois de organizar toda essa parte do trânsito, a gente tem um tempinho ali no camarim para se arrumar, melhorar um pouquinho a cara, que às vezes esse horário tá meio balhada, né? E aí depois disso eu faço um contato com os meteorologistas e aí pego o briefing para todo o dia de hoje, para amanhã. A gente vai aprendendo um pouco com o dia a dia, assim. A gente tem uma consultoria bem legal na parte de tempo, então a gente tem uma empresa que nos dá um respaldo com meteorologistas, até porque a gente não tem que aprender a linguagem técnica, ao contrário, a gente tem que traduzir ela, né? Então é importante até que a gente não saiba muito o que significa, para não se apegar a esses termos técnicos a um ponto de falar como as pessoas não vão nos entender, né? Falar muito técnico. Então, pelo contrário, a gente busca uma simplificação. Eu tenho que ter a capacidade de ouvir o termo técnico e traduzir ele para a linguagem das pessoas que nos assistem. E isso vale muito para o tempo, que tem termos bem técnicos, mas também para o trânsito, que tem alguns termos de ocorrências, de atendimentos. A gente fala muito com a polícia, então às vezes a polícia usa a rede semafórica, nada mais do que a sinaleira, né? Então a gente tem que falar em sinaleira, não pode falar em rede semafórica. Então assim, fazer essa tradução, esse meio de campo, para deixar o mais simples possível para quem entende. A notícia do trânsito, ela não é escrita, né? Eu só sei que ponto eu vou chamar, a descrição dela, se está lotado, se não está lotado, se tem gente, se tem engarrafamento, se não tem. Às vezes acontece de um pedestre estar atravessando fora da faixa, a gente chama a atenção. Às vezes acontece de um carro estar circulando no corredor de ônibus, a gente comenta. E às vezes a gente pega o flagrante mesmo, né? Um acidente de trânsito numa câmera, um bloqueio, um ponto com alagamento. E aí a gente vai descrevendo, porque o que a gente faz é falar para as pessoas quais são as condições, qual é o sentido e qual o caminho alternativo. Então é dessa forma que a gente tenta. Normalmente acontece alguma coisa na hora que a gente está no ar, né? Sempre tem, todos os dias tem alguma coisa acontecendo na hora que a gente está no ar. E isso demanda muita atualização. Então assim, ali no cantinho eu tenho um computador e aí eu tenho o telefone e eu tô ligando e entre um bloco e o outro eu entro, às vezes na previsão já quero entrar de novo em outro momento. Às vezes a gente abre espaço para entrar, olha, tem uma coisa acontecendo nesse momento nessa câmera. Para o esporte no meio, porque tem isso acontecendo e isso é prioridade, porque a gente quer mostrar o flagrante e a informação mais atual. Sempre tem um suporte muito bom das polícias, todo mundo nos atende com bastante presteza, informações, coisas muito precisas que permitem que a gente dê essa informação para quem está saindo de casa. É um horário tão importante que a informação seja precisa e rápida e a gente consegue fazer isso de manhã cedinho. A gente tem esse contato com as fontes todos os dias, não necessariamente no horário específico, mas como a gente liga sempre nos mesmos horários, já tem algumas fontes que são sempre as mesmas pessoas que nos atendem, então a gente queria até uma amizade e uma parceria, porque a fonte confia em ti e na forma como tu vai dar a informação e acaba te passando também algumas informações, né? Olha, eu me considero uma pessoa bem versátil e eu gosto do jornalismo que seja jornalismo especializado em alguma área, funciona muito bem. A gente diz assim, tem repórteres que são repórteres de geral, que fazem um pouco de tudo, ou pessoas que trabalham especificamente com uma área. Eu gosto muito de destrinchar os temas, então assim, me dá uma bomba que eu vou em cima daquilo até entender tudo daquilo. Eu acho que por isso que eu funciono como uma repórter especializada. Eu fiz reportagem no interior, apresentação no interior, depois passei um tempo morando fora. Eu morei em Brasília, fui repórter de política e economia lá, aqui para os assuntos da RBS, também na área rural. E quando eu vim para cá, eu vim como apresentadora, e aí a gente passou por um processo de readequação entre alguns programas, né? E aí eles me deram essa missão de ser uma repórter, apresentadora, editora também, cuidar do conteúdo mesmo, da parte de trânsito, porque eu tinha um pouco desse espírito de fazer um material completo. E eu aceitei, e a partir daí eu comecei a fazer a parte toda do trânsito aqui dentro da RBS e também comecei a fazer a previsão do tempo quando a gente teve alguns reajustes de escalas aqui, porque a gente ficou sem uma apresentadora do tempo de manhã, eu comecei a fazer e gostei também, e aí tô aí fazendo essas duas atividades.
O Teledomingo foi um desafio bem diferente para ser apresentadora de um telejornal que, na verdade, tinha mais uma cara de jornal revista. Não era muito o meu perfil. Era um perfil um pouco diferente do que eu estava acostumada a fazer. Foi muito bom porque me deu um pouco desse conhecimento, dessa parte de interpretação, de chamar coisas diferenciadas e da própria produção de conteúdos especiais, reportagens com um trabalhado maior. Foi muito bom esse período no Teledomingo, nesse sentido porque eu cresci muito no cuidado com a produção. O Teledomingo era semelhante ao que é o Fantástico, então é uma reportagem que precisa ser mais debatida, questionada, produzida. Então acho que eu tive um upgrade nesse sentido, assim, de qualificação do trabalho mesmo, e por isso que eu levo como positivo esse período que eu passei no Teledomingo também. Eu acho que o que mais mudou foi o timing, né? Quando eu comecei, eu nem comecei há tanto tempo, eu faço TV há 10 anos, né? Quando eu comecei, a gente não tinha rede social, Twitter nessa velocidade. A rede social era uma interação social e não era tão utilizada para notícia. Os portais não tinham uma atualização tão rápida. Hoje em dia é um absurdo, né? A gente tem uma concorrência forte, trabalha também com rede social exatamente para poder chegar junto das pessoas mais próximo possível. Eu estou no jornal, mas eu estou tweetando o tempo inteiro também. Eu estou usando o Facebook para mostrar conteúdos especiais. Então, assim, eu acho que a internet revolucionou a pegada da TV também, porque a gente se obriga a ser cada vez mais atual, a ser cada vez mais instantâneo, a conseguir levar para as pessoas cada vez mais a informação, priorizar o que a gente tem de melhor, que é a imagem, o acesso à imagem, que isso nem todo mundo tem. Então, assim, a gente se modificou a nossa pegada para poder atender as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam informadas ao assistirem também a televisão.